derramar um óleo fresco sobre nossas vidas. Vai ser poderoso. Não deixe o cansaço roubar você, privar você de viver isso. Amém? Você vai ser daqui 11 horas da noite. Mas tem um food park aí para você alimentar a sua carne, para você ficar ligado. Mas, querido, não deixa nada roubar aquilo que Deus tem para você hoje. Amém? Se conecta, deixa o cansaço de lado. Final de semana que vem você dorme, tá bom? Amém? Ontem terminou tarde o culto, mas hoje é feriado, 7 de setembro. Além de ser sábado, é feriado, irmão. Você poderia ter saído daqui 4 da manhã, e teve gente que saiu. Tenho certeza disso. Mas vamos lá, que eu só tenho 27 minutos agora. Hebreus capítulo 11, verso 32. Hebreus capítulo 11, verso 32. Vamos lá, eu tenho poucos minutos, mas quero compartilhar com você, irmãos, uma mensagem que é uma mensagem que Deus depositou na minha vida, é uma das mensagens da minha vida. Eu falo que Deus me chamou para abençoar o corpo de Cristo com essa mensagem. E eu creio que Ele vai falar conosco essa tarde. Hebreus 11, 32 vai dizer o seguinte: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jafté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por meio da fé submeteram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Lê em casa depois todo o capítulo 11 de Hebreus. Aqui o escritor aos Hebreus vai falar sobre fé, ele fala sobre o princípio da fé. E ele começa a falar sobre grandes homens que mudaram a história, que fizeram grandes obras, grandes realizações, provaram de grandes milagres. E aqui no verso 32 ele vai dizer: eu vou falar mais o que diante de tudo aquilo que eu falei? Ia me faltar tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jafté, Davi, Samuel e os profetas. Ele deu só um gostinho nos versículos anteriores. E ele fala: vai me faltar tempo para falar de todos. Mas esses homens, por meio da fé, submeteram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Sabe, irmãos, o que estamos fazendo? Esses homens fizeram grandes coisas debaixo do poder da fé, pela fé. Amém. Eles mudaram circunstâncias, eles viveram milagres, eles experimentaram coisas extraordinárias, eles fizeram história. Fala comigo assim: esses homens entraram para a história porque eles fizeram a história. O tema da mensagem de hoje é History Makers, ou seja, feitores da história. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é um feitor da história. Você não foi pensado por Deus, irmãos, para passar por aqui desapercebido. Não, não. Você carrega algo para deixar como legado para as próximas gerações, para afetar essa geração. Foi para esse tempo que você nasceu, irmãos. Para um tempo como este, Deus te levantou. Aleluia. Amém, irmãos. Deus chamou você para deixar uma marca no mundo. Esses homens que estão descritos aqui em Hebreus capítulo 11, eles marcaram a história. Com suas ações, eles mudaram o curso da história. Você tem noção do que é isso? Tem homens e mulheres que mudaram o curso da história. Movidos pela fé, eles impactaram toda uma geração. Eles mudaram o curso de nações. Se você olhar o título desse capítulo, ou de alguns versículos, vai estar na sua Bíblia assim: os heróis, a galeria da fé. É a galeria da fé. Você não quer entrar para a galeria da fé? Hã? Esses homens fizeram história porque decidiram confiar em Deus. Eles acreditaram que eles tinham um chamado dado por Deus. Creram
Independente das circunstâncias, independente das suas inabilidades ou fraquezas, eles creram, confiaram em Deus e fizeram história. E eu quero falar sobre 4 tópicos aqui, que vai te fazer um feitor da história. A primeira delas é a fé que muda o jogo. E essa fé está descrita lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1. No começo desse capítulo, ora, a fé é a certeza das coisas que fala comigo assim, esperam. E a convicção de fatos que não se veem. A fé é a base de um feitor de história. Você não vai mudar a história, você não vai impactar gerações, você não vai, irmãos, fazer muita coisa se não for pela fé. A fé muda tudo. A fé muda as circunstâncias, a fé muda o cenário, a fé muda o jogo. A fé faz a gente, irmãos, viver o sobrenatural, o extraordinário. Se você olhar todos esses personagens, não são personagens, são feitores da história, e descritos em Hebreus, eles tinham uma coisa em comum. Sabe que coisa é essa? A fé. A fé que não é passiva, mas uma fé ativa. É uma fé que é colocada em operação, não só com palavras, mas com ações correspondentes. Amém? Você confia nas promessas de Deus? Deus te fez alguma promessa, irmão? Você tem um chamado da parte de Deus, sim ou não? Eu tenho. Você tem uma visão da parte de Deus? Você vai alcançar? Sabe como? Pela fé. A fé muda tudo. A Bíblia diz que Abraão é nosso pai na fé. Amém. Ele foi um feitor da história. Se nós estamos aqui hoje alcançados por essa palavra, foi porque Abraão creu. Milhares de anos atrás. E ele creu em uma palavra: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu te fiz uma promessa. Abençoada será a tua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas por causa da sua obediência. Sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tem que ser macho, irmão, para renunciar, largar tudo e ir para um lugar que nem sabe qual é, um lugar desconhecido. Mas ele andou em fé. Ele decidiu acreditar na palavra de Deus, mesmo sem ver o destino, mesmo sem saber para onde ele estava indo, ele decidiu crer na promessa de Deus. Amém, irmãos? Você nunca será alguém que vai mudar a história se você não for corajoso para andar em fé. Porque fé exige coragem. Amém? Muitas pessoas não entraram ainda na perfeita vontade de Deus, nos planos de Deus, para provar coisas extraordinárias, porque estão com medo. Medo de crítica, medo de não ser aceito, medo de fracassar. Somos chamados para fazer história pela fé. Mesmo quando ainda não vemos nada. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, nada está funcionando, irmãos. Decida andar em fé. Amém? É loucura para quem vê de fora. É loucura para quem vê de fora. Mas até mesmo você pensa, não, é loucura. E não tem coragem para fazer. Deus conta com você. E você precisa de coragem. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você precisa de coragem. Para outra pessoa, fala assim, você precisa de coragem. O que Deus colocou no teu coração, querido. Seja corajoso. Não importa se parece loucura. Aleluia. Para mim, certas coisas seriam confortáveis do jeito que está. Mas eu decidi uma coisa, eu vou ser corajoso. Tópico 2. Obediência radical. Se você quer fazer a história, não existe meia obediência. Eu obedeço apenas uma parte. Eu obedeço apenas quando é conveniente. Amém.
A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6, 22, vai contar a história de Noé. Ele recebeu uma ideia naturalmente maluca. Deus falou com ele: constrói uma arca, porque vai vir chuva sobre a terra, que vai cobrir toda a terra, e todo mundo que estiver dentro dessa arca vai ser preservado. É muito provável, irmãos, que nem chuva nessas proporções, ou pequenas proporções, havia tido até aquele momento. E como seria uma chuva que cobriria toda a terra? As pessoas pensavam: louco, quem é esse doido? Doido, até cair a primeira gota. Maluco, até o céu começar a se fechar, irmão. Amém? E o que eu acho interessante aqui de Noé é que ele enfrentou uma multidão de incredulidade. Porque imagina você todos os dias construindo algo e sendo ridicularizado todos os dias. Louco, doido. Mas, irmão, se você quer fazer história, ou você obedece radicalmente, ou é melhor nem começar. Ele construiu a arca sem ver nenhum sinal de chuva, nenhuma gota havia caído, irmãos. E ele continuou construindo. A obediência a Deus muitas vezes vai nos colocar em situações desafiadoras, incomuns. Mas se você for obediente a Deus, você vai provar de coisas extraordinárias, porque Deus nunca falha, irmão. Deus, Ele é fiel, Ele nunca falha. Amém. Ele vai operar os milagres. Ele vai abrir porta. Ele vai fazer. Por quê? Anda em fé e obediência. Amém. Aleluia. O que Deus está pedindo para você construir? O que está no teu coração? Mesmo que isso pareça um absurdo, o que Deus está falando para você construir? Obedeça. History makers obedecem mesmo quando as circunstâncias estão dizendo: não faça, você vai fracassar. As circunstâncias estão querendo ridicularizar você, mas se você tem uma palavra de Deus, obedeça. É isso que eu estou fazendo aqui, irmãos. Eu estou obedecendo a Deus. Eu quero que você entenda. Não importa se é no deserto que Deus vai te mandar construir algo. Se foi Ele que mandou, irmãos, vai dar certo. Aleluia. Às vezes vem uma coisa na minha cabeça. Ei menino. Ei rapaz, você está em Três Lagoas. Calma lá. Calma lá, não é isso tudo não. Você está numa cidade do interior, quem que você acha que é? E eu falo: pronto, é para este tempo que eu fui chamado. É para essa geração que eu fui chamado. Aleluia! Você acredita que uma comunidade, uma igreja pode mudar a mentalidade de uma cidade? Você crê nisso? É isso que eu creio. Você crê que um padrão de excelência estabelecido em um local, em uma igreja, pode afetar a cultura da cidade? Eu creio. Você crê que uma cultura de pontualidade pode afetar a sociedade, sim ou não? Sim. 5 horas é 5 horas. 7 horas é 7 horas. Quem aqui já chegou atrasado em um culto nosso? Ninguém? Meu Deus do céu, então você está pronto para ir para o céu. Às vezes imprevistos acontecem, você às vezes chegou atrasado num culto, amém? Agora, se você chegou 7h05, você perdeu 5 minutos do culto. Se você chegou 7h08 no culto de domingo, 7h10, já perdeu o louvor. Ainda tem mais um pouquinho para você pegar, tentar se aquecer.
deixa eu te falar, querido. Em qualquer igreja, Verbo da Vida, do Brasil e fora do Brasil, que você chegar lá, você vai ver o culto começando no horário. Amém? E você pode achar que não. Mas tem pessoas que me relataram depois: pastor, eu fiquei impactado, tudo muito maravilhoso. Quando eu fui na igreja, fiquei impactado com tudo, mas uma coisa me chamou a atenção: vocês cumprem um horário. Oh, aleluia. Amém. O que estamos construindo aqui pode afetar, irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, a nossa sociedade, a nossa cidade. E eu comecei a pensar: estou em Três Lagoas, então é para isso que eu fui chamado. E eu vou ver, irmãos, essa cidade nos noticiários. Cadê o pessoal de Andradina? Vai pegar isso lá também. Andradina nos noticiários. Onde é a cidade? No interior. Não interessa. Tem um povo lá que crê, que faz história. Aleluia, irmãos. Por que o melhor prédio da cidade tem que ser o shopping? Também não pode ser uma igreja. Isso escandaliza você? E eu nem estou falando de tamanho, querido, mas estou falando de excelência. Fala comigo assim: obediência radical. Quer fazer história? Obedeça radicalmente. Terceiro tópico: coragem para não arregar. Coragem para se posicionar. Coragem para não abrir mão. Em Daniel capítulo 3, verso 17, vai relatar a história de 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles se recusaram. Estava todo mundo idolatrando a estátua de Nabucodonosor. E eles falaram: nós não vamos adorar, custe o que custar, porque nós só adoramos a um Deus, o Deus vivo. Aí eles falam o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha só. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esses homens não negociaram a fé. Esses homens não negociaram os princípios. Eles continuaram firmes em seus propósitos. Nós não vamos arregar. Não vamos desviar o foco. Não vamos desistir. Vamos ser obedientes até o final, mesmo diante de oposição. Permaneça firme. Amém. Quem não tem coragem de se posicionar em momentos difíceis, não será um feitor de história. Eu não quero ser mais um. E você? Eu quero ser lembrado. Está recebendo alguma coisa? Em momentos de pressão, você precisa saber se posicionar. Seja firme com suas convicções, irmão. Amém? Mesmo que isso gere oposição, permaneça firme. Aleluia. Em que áreas da sua vida Deus tem chamado você para se posicionar? Você está cedendo às pressões do mundo? Ou você está firme em seus propósitos, valores, na sua obediência a Deus? Quarto tópico para encerrar. Feitores de história deixam um impacto geracional. Amém? Ah, pastor, mas o Senhor está falando aí para pessoas que têm grandes projetos. Talvez eu fui chamado para coisas pequenas. Independente do chamado que você tenha, querido, você foi chamado para impactar pessoas, para impactar uma geração. Amém? E o Senhor me levou a um texto em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5.
Vai dizer assim, Paulo falando para Timóteo: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também há em ti. Olha só, Paulo está falando, olha, sua avó deixou um legado, sua mãe também deixou um legado, e eu estou certo que assim como elas foram mulheres de fé, mulheres que se posicionaram, assim também você é. Amém. Legado. Fala comigo assim, legado. O que você vai deixar para essa geração? Eu declaro, irmãos, você influenciando pessoas, e a sua vida mudando o trajeto de pessoas, mudando gerações. Amém, irmãos? Não é só sobre o que nós estamos fazendo agora, mas aquilo que estamos fazendo agora está construindo o que será feito depois de nós. Sabe, eu não vou ficar para sempre à frente dessa igreja, mas eu tenho certeza que o legado vai permanecer. Amém. Que legado você vai deixar? Pelo que você será lembrado? Pessoas que fazem história, investem em pessoas, treinam, discipulam, impacta uma futura geração. Deixe que sua história vá além das suas ações. Amém. E para encerrar, o Senhor me levou lá em Atos capítulo 16, verso 36, e fala sobre Davi. E vai dizer assim, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, e foi para junto de seus pais, e viu a corrupção. Ou seja, antes de morrer, a Bíblia diz que Davi viu. Davi serviu a própria geração. Depois de ter feito tudo, depois de servir a sua geração, ele adormeceu. Que nós possamos fazer essa reflexão essa tarde. Quando chegar no final da sua vida, você possa dizer, eu servi a minha geração. Eu deixei um legado. Eu fiz história. Eu não desisti. Eu não arreguei. Eu me posicionei, eu andei em fé, eu fui obediente radicalmente. Eu enfrentei pressões, perseguições, traições, tanta coisa eu passei, mas eu não desisti. Eu me posicionei firme. Eu fui ridicularizado muitas vezes, me chamaram de louco muitas vezes. Mas mesmo quando parecia que nada estava funcionando, eu decidi avançar. E aqui estão os frutos, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero chegar diante do meu Deus e dizer, Pai, está aqui, Senhor. Eu não construí um nome para mim mesmo, Senhor, mas a Tua vida tem sido glorificada através da minha vida, Senhor. Aleluia. Eu tenho 4 minutos, eu quero contar um testemunho aqui. Talvez alguns aqui são meus alunos lá na Universidade Federal. Eu comecei a dar aula esse semestre para uma turma do segundo período, segundo semestre. Eles ainda não haviam dado aula comigo, tido aula comigo, era a primeira vez, eles não me conheciam. E na primeira aula, falou assim, bem baixinho, né, como se fosse, eu sempre falo, parecia que eu ia confessar um crime. Professor, o senhor é pastor, é? Falei, sou. Falei, já fui na sua igreja. Falei, que legal, incrível lá. E começou a falar da igreja. Meio 007, mas estava falando. E eu montando meu projetor ali, minhas coisas. E eu comecei a aula, mas antes de eu começar,
Aí um rapaz lá no fundo, em tom de ridicularização, não me conhecia ainda, falou assim: glória a Deus. Mas não era um glória a Deus no sentido de glória a Deus, entende? Era para chacota. Mas eu sempre muito sério, tranquilo. O Senhor me deu uma instrução, irmãos. Isso já faz de muitos anos, sabe? Quem conhece meu coração, me conhece, eu não preciso ficar me defendendo aqui. Mas o Senhor me deu uma instrução: seja o melhor que você pode ser. Seja o melhor que você pode ser. Busque os melhores resultados que você pode ter. Porque ninguém pode questionar fruto. Podem questionar o que for, o seu jeito, qualquer coisa podem questionar, mas fruto não se questiona, irmão. Sim ou não? Sim. E aí eu comecei o semestre, e eu cheguei em casa e falei assim, e eu sempre me disponho a dar o melhor. Eu refiz todo o material dessa disciplina, é uma disciplina que eu já conheço há muitos anos. Mas eu chamo a Bíblia da Engenharia de Software. 2 livros assim, um do Roger Pressman e do Somerville. Eu tenho eles em cima da minha mesa da sala, já li eles de frente para trás. Mas eu percebi algumas coisas já obsoletas, são livros de mais de 20 anos, que eles vão atualizando, lançando novas edições. E eu falei: rapaz, eu tenho 20 anos de experiência já de desenvolvimento de software, engenharia de software. Eu sou novinho assim, mas estou chegando aos 40. Mas eu comecei muito cedo. E eu falei: bom, eu vou levar essa disciplina com uma abordagem de engenharia de software moderna. Ou seja, vou pegar as melhores práticas, o que está sendo usado de mais atual dentro da engenharia de software no mundo. Mesmo que não estejam em livros, eu vou trazer para esses meninos. E eu comecei as aulas. E aí eu dou essa mesma matéria para uma outra turma que é só de... Não está sendo transmitido não, né? Como que eu posso dizer de uma forma mais elegante? Pessoas que estão tendo a segunda chance de fazer a mesma disciplina porque não passaram nas primeiras tentativas, pronto. É uma turma cheia, sala cheia, de pessoas que estão tentando passar de novo. É uma matéria tão assim que represou, entende? Eu estou dando a mesma disciplina para 2 turmas. Uma que está vendo a primeira vez e as outras de pessoas que estão fazendo de novo. Alunos que estão fazendo de novo. Aí um aluno chegou, não só um, mas uns 3 ou 4. Eu comecei a dar aula, e o aluno chegou para mim e falou: professor, eu nem preciso estar na sua aula, porque eu estou livre de presença. Eu estou fazendo de novo, mas eu tive presença, eu preciso fazer prova. Mas pode falar uma coisa? A sua aula é tão empolgante, que eu vim aqui só para assistir a sua aula. Eu vim aqui para a faculdade, eu vim com alegria, eu falei: cara, obrigado pelo feedback. Aí um outro me procura: professor, eu nem estou matriculado na sua disciplina, mas eu vim aqui, eu gosto da sua aula. Vim aqui assistir sua aula. E foram testemunhos assim. E aí lembra porque as pessoas têm assim: é crente. Professor, pastor, Eu começando a apresentar alguns resultados de pesquisa, eu falei: engenharia de software moderna, esse artigo aqui, eu publiquei no ano passado, e esse artigo científico foi eleito o melhor artigo da trilha que ele concorreu, o melhor artigo no maior evento de engenharia de software da América Latina. Mas, mais uma vez, você me conhece, amém? Não estou falando aqui porque eu fiz, não, nada disso. Mas quando você está dando aula, os alunos precisam saber que você tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Amém? E comentando sobre aquela área em específico. E aí apresentando tópicos mais modernos de
não vou entrar em detalhes, você não vai entender, mas inteligência artificial aplicada para engenharia de software. No que há de mais moderno, a gente tem trabalhado também nessa área. Ano que vem, ó, mês que vem eu vou estar nos Estados Unidos. Daqui a 30 dias estou desembarcando lá para apresentar 2 artigos, não é um. São 2 artigos na maior conferência de evolução e manutenção de software do mundo. Eu vou estar lá entre os maiores pesquisadores do mundo. E se eu falar para você, querido, que eu fui o único pesquisador com 2 artigos aceitos nessa conferência. Eu sou assim, o menor de todos lá, porque vai ter gente lá da Microsoft, da Apple, da Google, pesquisadores de universidades grandes do mundo todo. Mas eu estou lá, e o Senhor me fez pensar o seguinte: e você é pastor, né? Quando você está lá, não é só você que está lá. Você representa um reino. Você representa uma visão. Amém. Você carrega uma mensagem. Parece que é algo natural, mas para um filho de Deus que tem chamado, não se diferencia natural do espiritual. Tudo é espiritual. Quem está me entendendo? Estão ridicularizando você? Frutifique. Quer jogar pedra? Joga nos frutos. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu tenho uma direção essa tarde. E o Ramon, eu ia pregar primeiro, o Ramon ia pregar depois. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me deu uma direção clara. E eu não faço isso aqui toda hora, você sabe disso. Mas eu quero orar por você. Talvez eu não imponha as mãos sobre todos, mas eu queria que você, que tem um chamado de Deus, você que percebe um despertar para realizar algo grande sobre essa terra, você que percebe que precisa entrar em um tempo de rompimento para fazer história. Sabe, querido, tem uma unção na minha vida e eu queria liberar sobre você essa tarde. Se você está aqui essa tarde e deseja receber dessa porção, eu queria orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Você que tem um chamado ministerial, você tem um chamado para atuar na sua área de trabalho, lá fora, entende que tudo é ministério, tudo é espiritual. Você que tem uma visão que é grande, mas ao mesmo tempo encontra tantas dificuldades, inabilidades, tantas pressões, vem bem para frente. E você muitas vezes perguntou: como, Senhor? Como vai ser? Como que eu vou chegar naquele país? Como que eu vou fazer esse curso? O tema dessa conferência é Deeper, ou seja, profundo. Mais fundo, profundo. Enquanto eu orava por vocês, me veio essa palavra: rompimento. Rompimento.
E eu creio que vai ser hoje. Hoje começa um novo ciclo. Hoje começa um novo tempo. Eu queria que todos fechassem os olhos. Você que está aqui à frente, eu vou orar por todos. Amém. Eu só vou impor as minhas mãos. Eu queria que o staff ficasse bem atento. Se você crer, você vai receber. É uma doutrina bíblica, a imposição de mãos. Se você crer, você vai receber uma porção nova. Amém? Clareza, direção, sensibilidade espiritual, coragem. Você vai fazer o que você nunca fez. Aleluia, você não vai se vergonhar. Oh, aleluia. Você está pronto para receber? Enquanto eu não chegar em você, eu queria que você se consagrasse ao Senhor, consagrasse a sua vida ao Senhor e dissesse: Senhor, eu me entrego completamente, eu me rendo completamente, Senhor. Eu quero marcar a minha história, eu quero marcar a história das pessoas que estão à minha volta. Eu quero, Pai, ser a diferença. Eu quero ser reconhecido, Pai, por aquilo que o Senhor me chamou. Começa a consagrar o teu caminho ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos lá. Staff.